E será na reta final da novela Rainha da Sucata que fortes emoções irão acontecer. Isso porque Edu irá descobrir um dos maiores segredos de Laurinha e acabará correndo contar a Rafael e Laide, que ficarão em êxtase com a grande revelação. Mas antes, já me deixa o seu like, que é super importante, e se inscreva aqui no canal para não perder nada dessa reta final da novela Rainha da Sucata. E já vai me contando, em uma escala de 0 a 10, qual nota a novela está merecendo? E me conta também, você está animada para a estreia de Avenida Brasil? Ou preferiria uma outra novela no lugar? E se sim, qual novela seria essa? Edu está em seu escritório quando o advogado aparece e pede para conversar com ele. E Edu diz: Doutor Marcelo, a verdade é que eu não estou entendendo. O senhor pediu para conversar a sós comigo, pediu para que o Guga saísse, mas até agora eu não consegui entender esse assunto. E o advogado começa a se explicando. Eu gostaria que você entendesse primeiro de tudo que eu sou um advogado sério, um homem de bem. Ainda sem entender o que está acontecendo, Edu rebate falando: Meu Deus do céu, eu acho que eu dispenso esse tipo de apresentação. É evidente que o senhor não precisa falar isso para mim. Eu o conheço há tantos anos. E visivelmente sem graça, Marcelo diz: Eu devo muitos favores a seu pai, Eduardo. Laurinha, se quiser, pode me prejudicar na sociedade. Se ela quiser contar alguns assuntos... Edu, sem paciência, acaba interrompendo o advogado e fala: Doutor Marcelo, por favor, eu até fico sem jeito com esse assunto. Eu pediria que o senhor pulasse essa parte, fosse direto ao assunto. Por que o senhor quer tanto falar a sós comigo? Por favor, seja objetivo. E vendo que não tem mais o que fazer, doutor começa dizendo: Eu tenho uma coisa muito desagradável para dizer a você. Por pressões de Laurinha, eu me juntei com ela para forjar uma situação. Nessa hora, Edu fica sem entender e questiona o que é que o advogado quer lhe falar. E Marcelo continua dizendo: Praticamente, Laurinha me obrigou a confirmar uma história que ela inventou. Nós mentimos a respeito de Laide e Rafael. Eles não são irmãos. Nessa hora, Eduardo fica totalmente surpreso e grita questionando: O quê? Então era tudo uma farsa? Aquela reunião que a Laurinha convocou era tudo um teatro? Uma farsa? Uma hipocrisia? Você está me dizendo que eles não são irmãos? Rafael e Adriana não são filhos do meu pai? Como? Em que parte? Que loucura é essa? Deixar a pobre da Adriana sofrer, caladinha, pobre, pelo fato de não ser filha do meu pai. Tudo isso apenas para Rafael não ficar do lado de Alaide? Isso aí é uma farsa terrível. E você não admite que é uma hipocrisia isso? O advogado fica visivelmente envergonhado e, de cabeça baixa, ele fala: É verdade, eu acho que a Laurinha não podia ter feito o que fez. E ainda indignado com o que acabou de descobrir, Eduardo grita dizendo: Mas é claro que não podia. Não podia. Se ela admitiu que teve um caso com o tal do Vado, se ela admitiu que teve um filho, admitisse toda a verdade. Mas não, inventa essa história toda, essa
Monstruosidade! Fazer tudo isso com a Adriana, com o Rafael. Tudo para afastar Rafael de Alaide. Isso, no mínimo, é uma monstruosidade. Agora você... Marcelo, nisso também? Como é que você pôde fazer isso? Como é que você estava de acordo com ela? E se virando para Edu, o advogado fala: é justamente isso que eu queria que você entendesse. Eu fui forçado. Laurinha me tem nas mãos por causa de velhas questões familiares. A minha paciência chegou ao limite. Eu não podia continuar permitindo que essa situação continuasse dessa maneira, sacrificando os dois jovens. Bem, Laurinha agora pode fazer o que bem entender. Eu, como advogado, não poderia continuar permitindo que essa farsa fosse avante. A minha consciência profissional acabou falando mais alto. E visivelmente bravo, Edu diz: ainda bem, Marcelo. Ainda bem que a sua consciência profissional falou mais alto. Meu Deus, que loucura! A Maria do Carmo tinha razão. E após descobrir toda a verdade, Edu vai até a casa onde Rafael e Alaide moram e conta toda a verdade. E surpresa, Helena questiona: Dona Laurinha teve coragem de fazer uma coisa dessas? E Edu confirma falando: teve, Helena. É incrível, mas teve. Coitada da Adriana, né? Que sofreu tanto se sentindo sozinha. Bom, ainda bem que ela tem o Rafael como irmão e não vai se sentir tão rejeitada assim. Incrédulo, Rafael diz: meu Deus do céu, quanto ódio a Laurinha tem naquele coração, viu? E Helena fala tentando confortá-lo: eu não sei como é que o de uma mulher como a Dona Laurinha e esse tal Divado puderam sair tão bons filhos como o Rafael e a Adriana. E Edu fala visivelmente abalado: eu confesso, eu tô arrasado, Helena. Tô arrasado porque eu fico imaginando o que a Laurinha deve ter aprontado durante todos esses anos. Uma mulher que chega a ponto de arrebentar a felicidade dos próprios filhos por causa de um preconceito idiota e bem imbecil. E a Laide diz: ela fez muita gente sofrer, Edu. Maria do Carmo, por exemplo. E Eduardo confirma e fala: Maria do Carmo e muito mais gente, Alaide, muito mais. O próprio Dr. Marcelo, ele concordou em participar daquela farsa, a farsa armada pela Laurinha naquela reunião, porque ele também foi obrigado, foi chantageado, o que é pior. Rafael, eu sinto muito ter que falar isso. Sinto muito pela mãe que você tem. Rafael concorda e diz: Edu, é uma barra. E tentando amenizar o clima, a Laide fala: a gente tá falando dela, mas a gente tá esquecendo o principal. Agora acabou tudo. Acabou a preocupação com o bebê. A gente pode ficar juntos, Rafael. Edu sorri e termina falando: é claro que podem. É claro que podem. E eu vou fazer questão de ser o padrinho do casamento. E aí me conta o que vocês acharam de mais um segredo da Laurinha sendo revelado. Será que agora ela vai perder tudo de vez? Ou ela vai conseguir dar a volta por cima? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero muito saber. E para mim,
na minha opinião, eu acho que finalmente os podres da Laurinha estão sendo revelados. Demoraram uma eternidade, né? Mas antes tarde do que nunca. E agora ela vai se ver cada vez mais sozinha, porque pela ganância dela, né? Pela fixação em querer ser uma dama da alta sociedade, ela acabou perdendo tudo, inclusive o amor das pessoas que ela tinha em volta de si. O que acaba sendo bem feito, né? Já que uma pessoa que consegue praticar tanta maldade como ela não merece, às vezes, que a felicidade chegue e fique. São felicidades momentâneas que às vezes nem são felicidades, né? São só ali picos de adrenalina que te deixam feliz. Mas depois que passa, você acaba se vendo sozinha, o que é o caso da Laurinha. Mas então foi isso o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau!